Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Diga um bom dia para eu saber que tá tudo bem, que vocês estão me vendo e me ouvindo, ó. Bom dia, Zezé, bom dia, Cris. Show de bola. Bom dia, galera. Aqui tá meio frio hoje. Meio frio e eu acordei com as costas podres. Ai, vamos lá, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Ai, vamos lá. Acordei com as costinhas podres hoje, né? Faz parte, faz parte. Bom dia, bom dia. Diga um bom dia, só para saber que vocês estão me vendo e me ouvindo, que está tudo funcionando certinho, para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui hoje. A gente vai fazer uma live, né? Uma aula em formato de bate-papo. E essa aula faz parte do nosso programa de aquecimento. Show! Aqui tá nubladinho. Show, Ivânia. Show de bola. Bom dia, Cíntia. Show. Então tá tudo funcionando. Yolanda, Soninha. Show. Fez o alongamento, Soninha? Acho bom mesmo. Bom dia, meus amores. Bora lá dar início aqui para mais uma aula em formato de live do nosso programa de aquecimento para a nova era da bailarina adulta de verdade. A nova era da bailarina adulta de verdade vai ser um evento 100% online e gratuito que vai acontecer do dia 17 ao dia 23 de outubro. Quem não se inscreveu ainda, corre, se inscreve, é 100% online, é tudo gratuito. Então, participem. Para participar é muito simples, quem está no Facebook e no YouTube, o link já está aí nos comentários. E quem está no Instagram, o link está na bio, mas você pode mandar um direct falando eu quero, que a gente manda o link para vocês. Show, obrigada, Ivânia, show de bola. Vamos lá. Olha só, para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta, eu sou professora de balé especialista em adulto. Essa é a minha grande paixão e eu ajudo mulheres comuns a se tornarem bailarinas adultas de verdade, que dança com confiança, que dança com graciosidade. É isso que eu faço do lado de cá. Hashtag bailarina adulta de verdade. Ó, vocês estão dando uma aula aqui no chat, hein? Aline, Soninha, é isso aí. Desce a hashtag bailarina adulta de verdade, porque é isso que a gente é isso que a gente merece ser, tá bom? Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre aulas de balé online para adultos. Se a gente deve fazer essas aulas gravadas ou ao vivo. Você já parou para pensar nisso, né? É muito diferente uma aula gravada e uma aula ao vivo. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui a diferença para que você saiba avaliar o que é melhor, ok? Bom, primeiro ponto, né? Fazer aulas em casa depois de adulto, gravado ou ao vivo. Eu vou olhar para baixo várias vezes, porque eu tenho minhas anotações aqui, que eu não posso esquecer de falar nada, e bora lá. Primeiro ponto, o que é uma aula de balé online? E o que é essa aula quando ela é feita no formato gravado? O que é essa aula quando ela é feita no formato ao vivo? Aula de balé online nada mais é do que uma aula onde a gente usa a internet, né? As redes sociais, a câmera, para transmitir para a pessoa que está do outro lado. Então, para quem é professor, é muito diferente, porque eu aqui estou olhando para um negocinho pretinho com uma bolinha no meio, né? E eu imagino que isso são os olhos de vocês. Mas eu não vejo vocês, né? Aqui nesse momento eu não estou vendo vocês. Então, quando eu dou uma aula para câmera, que eu dou uma aula gravada, eu preciso pensar em cada coisa que possa estar acontecendo do outro lado. Quando eu dou uma aula ao vivo, se eu tiver num aplicativo que eu consiga ver vocês, é quase como se eu estivesse numa aula presencial, porque eu estou vendo o que está acontecendo. A única diferença é que eu não posso tocar em vocês. Então, se eu vejo alguma coisa ali que precisa de um feedback, que precisa de uma correção, eu preciso conseguir passar essa informação mostrando, falando, provocando a sua sensação corporal para que você consiga sentir isso. Eu não tenho como tocar em você como é numa aula presencial. Então, basicamente, essa é a única diferença, né? Eu não posso tocar em você, mas eu posso te ver e eu posso te passar todas as orientações para que você, do outro lado, consiga aplicar melhorias no movimento que você está fazendo. Mas para o aluno, como é para o aluno, né? Essa diferença de fazer aula gravada, né? A aula online ou a aula presencial. Dependendo do tipo de aula online, ela vai ser basicamente igual à presencial, né? Então, só não pode tocar, mas é basicamente igual. Tem lá o momento do tandi, do plié, música, tudo, né, mais corrido ali, a sequência acontecendo. Já quando é gravada,
é uma aula que normalmente o aluno ele consegue parar a aula, ele consegue voltar, ver detalhes. Então, é muito diferente uma coisa da outra. Mas, o que a gente precisa entender? Qual que é o objetivo de fazer uma aula de balé gravada e qual é o objetivo de fazer uma aula de balé ao vivo? Sim, e pensando no online mesmo. No ao vivo, eu vou lá e eu vou mostrar uma sequência para você, reproduzir do outro lado, e você vai ter que decorar a sequência, fazer os movimentos ali o melhor possível, no tempo certo da música, né? De preferência junto ali, né, comigo, que vou estar fazendo com você. Então, ela se torna um movimento mais complexo ali, a gente precisa praticar mesmo, fazer. Eu costumo dizer que as aulas online ao vivo, elas são aulas para a gente praticar balé. Ali não dá tempo para a gente ficar parando para entender cada detalhe do movimento, porque senão eu perco a dinâmica da aula. É que nem a aula presencial. Não dá tempo do professor ficar parando toda hora para explicar cada um dos movimentos. Ele acaba explicando um movimento aqui, na outra aula ele vai explicar outro movimento e a gente vai praticando aquilo. Agora, na aula gravada, eu vou gravar um movimento, um passo, especificamente para a câmera e vou falar tudo sobre aquele passo. Então, você tem ali uma aula de 20 minutos, meia hora, às vezes 40 minutos, falando só de um movimento. O que isso significa? Significa que na aula online, ao vivo, a gente tem um monte de exercícios para fazer. Então, a gente pratica balé. A gente vai copiar, às vezes, a sequência, às vezes vai errar e tá tudo bem, faz parte do processo. Mas na aula gravada é a aula que você estuda balé. É a aula que você para prestar atenção nos detalhes, que você tenta reproduzir isso no seu corpo, você para o vídeo para reproduzir isso no seu corpo e entender, aí você dá sequência no vídeo ou você volta. São aulas que você consegue ver a imagem dos passos mais detalhado, porque a gente consegue aumentar a câmera, aproximar a câmera, a gente consegue trabalhar com duas câmeras. Então, se o seu objetivo é só praticar balé, as aulas ao vivo são excelentes para isso. Mas se o seu objetivo é aprender de verdade, para poder dançar com confiança, para colocar graciosidade, você precisa entender cada um dos passos. E para entender, a gente precisa estudar. E para estudar, na minha opinião, o melhor são as aulas gravadas, não são as aulas ao vivo, ok? Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do que é uma aula gravada e o que é uma aula ao vivo, para vocês entenderem um pouco melhor do que eu estou tentando falar aqui. Vamos lá. Ó, essa daqui é uma aula ao vivo. Deixa eu colocar aqui. Venha cá, galerinha do Instagram. Vamos lá. Deixa eu virar a câmera de vocês aqui. Olha só. Aqui vocês vão ter a imagem, né, dos bastidores, vamos dizer assim, né? É o que eu vejo quando eu estou dando uma aula ao vivo. Então, eu tenho aqui, aqui estou eu de costas, certo? Aí eu tenho uma tela, onde eu vejo um aluno ali grande, né? Numa imagem grande, e eu tenho uma outra tela onde eu vejo todos os alunos. Sim? E aí, essa tela aqui onde eu vejo um aluno grande, eu posso ir trocando e colocando outros alunos. Qual é a questão aqui? Ó? Vou dar um play. Olha a velocidade que é a aula, quando ela é ao vivo. Aula! Ó, é um Gran Batimã. Todo mundo fazendo. 2, 3, 4 agora. Isso, plié. Relevé. Développé à frente. Prepara, braço e pé. Développé à frente, prepara. Isso. Développé à frente, prepara. Percebe que é rápido? Não dá tempo da gente ficar pensando, né? Agora foi. Eu simplesmente vou reproduzindo o movimento. Então, isso é uma aula ao vivo. Isso, costas, costas. E... que é muito parecido com uma aula presencial, ok? Aqui a gente está praticando balé. Só que se eu não souber fazer esse movimento, eu corro o risco de cometer vários erros e a repetição dos erros vai ensinando para o meu cérebro que fazer errado é a maneira correta. Então, não é aqui que a gente aprende balé. Aqui no mundo online, a gente não aprende no ao vivo. A gente aprende em aulas gravadas. Vou mostrar uma aula aqui para vocês. Viva! Essa é uma aula gravada, ó.
Petit Batiment, que era o GP, né? A gente fez aí, que grudava na bonequinha. Vou passar um pouquinho. Então, agora a gente vai fazer um grande, tá? O que eu vou dar mais flexibilidade para preparar o teste? Olha só, 2 câmeras. Tudo bem? Você consegue estudar os detalhes. Não tem problema, não tem problema. Cada um dentro do seu limite, tá? Então, o que não pode acontecer no Grambatiman? Não dobrar os joelhos de baixo. Ou seja, põe, tá? O joelho de baixo não pode dobrar. O joelho que está de base, que é o que está perto da barra ou de onde você estiver usando como barra. Número 2, erro número 2, dobrar o de cima. Põe, não pode, tá? 2 joelhos esticados. Erro número 3, dobrar as costas. Põe, não pode, tá? Erro número 4, fazer tudo isso junto. Não, tá? Tudo bem? Nada disso. Primeira coisa, Grambatiman. Cresce, puxa tudo lá para cima, fecha as costelas, guarda o bumbum, estica os joelhos puxando a patela. Isso aqui não mexe mais nada. Se você olhar, você não pode ver que eu mexendo nada. A única coisa parece que saiu alguma coisa de mim e voltou. Saiu alguma coisa e voltou. Se tivesse uma janela aqui e alguém estiver vendo você fazer aula na janela, vai falar, nossa, tem alguém chutando a menina, porque não é ela que está se movimentando. Okay? Percebe como aqui a gente consegue ter detalhes dos movimentos? 7, 8. Vou fazer a frente. Grambatiman, fechou, estica tudo e cresce. 2. Agora, ó, o que eu tô fazendo ali? Fechou. Só tirar o áudio um 3 pouquinho. vezes. Aí eu vou fazer plié. O que eu tô fazendo ali? Eu tô passando uma sequência para você treinar o Grambatiman. Então, eu expliquei o que é o Grambatiman, falei quais são os erros que podem acontecer, como é que a gente faz para evitar esses erros, e aí sim eu passo uma sequência para você treinar esse movimento. Só que você vai treinar só esse movimento. Você não vai fazer uma aula inteira com vários passos e chegar na hora de aprender o Grambatiman já cansada. Então, aqui, quando a gente faz a aula gravada, a gente tem a possibilidade de ter muitos mais detalhes, de assistir no seu tempo. Ah, não entendi, quero voltar. Você consegue voltar. Eu vou passar aqui um pouquinho, ó. E depois a gente faz um exercício para aplicar o que a gente aprendeu. E aí a gente vai fazer esse exercício com música. Eu acho que nesse vídeo aqui não tá a parte da música, tá assim. Lado esquerdo. Ah lá, ó, a gente vai praticar a sequência com a música. E frente, cresce as costas, estica os joelhos. 2, 3, plié, sube, fica, abre o joelho, guarda o bumbum, puxa tudo para cima, desceu, mantendo a perna atrás e lança, fecha. Estica tudo, não deixa essa perna escapar. Percebe como aqui a gente tem uma aula, né, um conteúdo para estudo de Grambatiman, no caso, que eu consigo ver detalhes dos movimentos. Deixa eu só tirar aqui da galera do YouTube, Facebook. Eu consigo ver detalhes do movimento, eu consigo parar a aula, reproduzir em mim, ver se eu realmente estou entendendo aquilo. Eu consigo colocar uma câmera para me filmar, para que eu consiga ver depois o que eu estou fazendo, se está tudo ok, se está tudo certinho. E aí, depois que eu entendi que eu estudei o Grambatiman com uma aula gravada, fica muito mais fácil eu praticar balé, eu fazer aquela aula inteira. Na hora que chegar na hora do Grambatiman, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então, quando as pessoas perguntam para mim, Mari, o que é melhor? Eu quero começar a fazer aula de balé, vou fazer em casa, é melhor com aula gravada ou melhor com aula ao vivo? Depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é estudar balé de verdade, entender cada um dos movimentos e passar esse entendimento para o seu corpo, porque uma coisa é a nossa cabeça entender, né? Que no Grambatiman eu não dobro os joelhos, eu não posso soltar as costas. Outra coisa é o meu corpo reproduzir isso. Então, quando o objetivo é a gente estudar de verdade aquele movimento,
na minha opinião, na minha experiência, o melhor é a gente fazer com aulas gravadas. É por isso que no meu treinamento, os meus alunos, eles têm acesso a todo o treinamento com aulas gravadas. E aí, a parte disso, eles têm as aulas ao vivo, que é onde eles podem praticar o que eles aprenderam na gravada. E para mim, essa junção é a melhor. E, Mari, mas eu já faço aula presencial. Perfeito, você já tem as aulas para você praticar, só faltam as aulas para você estudar. Como é que a gente pode ter acesso a essas aulas para a gente estudar, né? Pode participar de um treinamento meu, sem problema nenhum, mas você também pode fazer isso através de vídeos no YouTube. Lá no meu canal do YouTube, Mari Balé Online, tem vários exercícios lá de como fazer passé, como fazer grammatimã, como fazer développé, como fazer... Vai lá, pesquisa esses vídeos e comece a estudar por esses vídeos, porque é aí que a gente começa a realmente estudar balé, ensinar para o nosso cérebro a maneira certa de fazer. Na hora que eu chegar na minha aula presencial ou na minha aula online, ao vivo, eu consigo já saber o que eu tenho que fazer. Eu só tenho que aprender a sequência e não mais aprender os passos. Percebe? Então, qual é melhor? Depende do seu objetivo. Se o objetivo é estudar balé de verdade, o melhor é você estudar com vídeos gravados, que você possa parar, que você possa voltar, que você possa estudar com calma cada um dos movimentos. Agora, não, meu objetivo é só praticar, tá tudo bem, você só vai reproduzir a aula que você está tendo acesso, isso pode ser ao vivo, pode ser presencial, pode ser uma aula gravada também, só que ela é nesse esquema ao vivo, onde a professora, né, no meu caso, eu não paro para explicar o movimento. Então, o melhor dos mundos é a gente associar. O que eu vejo que as pessoas erram, né, que as pessoas acabam fazendo na hora que elas pensam em estudar balé em casa? Elas confundem essa questão da prática do balé e do estudo. Quando a gente vai numa escola presencial, numa academia, e tem lá o tandi, o GT, o plié, tem a barra inteira, depois tem o centro, tem a música, tem outras colegas fazendo junto, a gente acaba tendo que caminhar junto com a turma. Quando você está estudando em casa com um vídeo só daquele passo, você tem a oportunidade de trabalhar a sua individualidade como bailarina. Porque tem bailarinas que têm mais facilidade para fazer giro, fazer passos mais rápidos. Tem outras que têm mais facilidade em manter equilíbrio, de fazer um adágio. E aí é importante que a gente, nessas aulas de estudo, a gente trabalhe aquilo que a gente tem menos facilidade. Porque aí vai melhorar a minha aula prática. Então, nunca confunda. Uma coisa é a aula prática, onde eu vou praticar aquilo que eu aprendi. E uma coisa é uma aula, né, onde eu possa estudar o que eu preciso para melhorar a minha prática. Outra coisa que as pessoas confundem é achar que só praticar é o suficiente. Gente, só ir lá na escola depois de adulta, né? Eu começo a fazer balé depois de adulta, ou eu tô voltando para o balé depois de adulta. E eu vou lá na escola, faço minha matrícula na escola de balé 2 vezes, 3 vezes na semana. E eu vou lá e faço as aulas corridas. Isso é o arroz com feijão. O que é o arroz com feijão? É aquilo que é o básico que eu preciso para sobreviver, né? E como bailarina adulta, isso é o mínimo que você precisa. Mas se você quer ir além, se você quer melhorar seu desempenho, se você quer dançar cada vez melhor, se você quer ser uma bailarina adulta de verdade, se você quer dançar com confiança, com graciosidade, você vai ter que estudar. Precisa estudar. As crianças, adolescentes, eles passam lá de 8 a 10 anos praticando balé. Eles aprendem pelo processo de repetição. E aí, a gente quer dançar bem em 1 ano, 2 anos, só praticando. As crianças levam de 8 a 10 anos para isso, criança e adolescente. Então, se você escolher o caminho de só praticar, coloca aí no seu cronograma que você vai levar de 8 a 10 anos para dançar como uma bailarina adulta de verdade. Mas, se eu acrescentar estudos específicos de cada um dos movimentos, eu consigo acelerar esse processo. É por isso que as minhas alunas, elas conseguem dançar um solo com confiança, com graciosidade, linda, dançando lá, bonitinha, em menos de 3 meses. Por que acelera tanto? Porque elas não ficam só praticando. Elas praticam, mas elas também estudam. E aí, na hora que a gente começa a querer aprender balé em casa, a gente escolhe só uma coisa. Se eu também só estudar, eu não vou pegar dinâmica de aula. E eu preciso da dinâmica de aula, porque dançar uma coreografia, eu preciso ter dinâmica. Eu preciso ter condicionamento. E aí a gente precisa das aulas práticas também para isso. Qual que é o mundo perfeito, né? O que seria o melhor? O melhor é a gente associar o nosso estudo à nossa prática.
Quem faz aulas presenciais, é importante você ter esse tempo de estudo. Vou lá, vou pegar um movimento, vou escolher um movimento que eu tenho mais dificuldade. Estou com dificuldade na pirueta, tá? Então eu vou estudar a pirueta. Não, eu estou com dificuldade em fazer grandes saltos, então eu vou estudar os grandes saltos. Mas é importante eu associar a minha prática, o meu tempo de estudo, sim? E esse estudo, ele deve ser feito com você sozinha ou com um professor particular. O que eu vou explicar disso? Vamos lá. Primeiro ponto. Se você vai estudar sozinha, vai lá em casa sozinha, sem ninguém te ver, é importante que você aprenda a se corrigir. Ou seja, estou fazendo o Gran Batiment que eu mostrei aqui para vocês e estou percebendo que o meu joelho dobra. O que eu vou fazer? Eu vou prestar mais atenção para que esse joelho não dobre. Porque se eu continuar repetindo o Gran Batiment com o joelho dobrando, eu vou ensinar para o meu cérebro que o correto é o joelho dobrar. E toda vez que eu fizer Gran Batiment, automaticamente meu cérebro vai dobrar o joelho. Agora, se eu souber perceber no meu corpo quando o joelho está dobrando, eu consigo aplicar a correção que eu preciso. Por isso que um dos pilares do meu método é a gente trabalhar a consciência corporal para poder aplicar a autocorreção. Que é exatamente isso, é sentir o corpo, estou sentindo que eu estou fazendo errado, então deixa eu corrigir. Agora, se você não tem isso e começa a fazer balé em casa sem ter essa consciência, as chances são de que você vai fazer um movimento errado, sim. Então, por isso que é importante a gente desenvolver essa consciência. Quando os meus alunos entram para o meu treinamento, né, eu tenho um treinamento que se chama TBD Aurora. O primeiro momento do treinamento não é fazer aula de balé. Eles não fazem, eu não chego dando aula de balé para os meus alunos. Por quê? Eu estou preocupada em primeiro ela conseguir, essa aluna lá em casa, conseguir perceber o próprio corpo para saber se ela está errando. Não adianta nada eu querer ensinar um movimento para você, se na hora que você for fazer você vai errar e vai ensinar para o seu cérebro errado. Aí você cria vícios de movimento, né, que são aqueles vícios que a gente faz errado em alguns movimentos do balé, e depois para corrigir isso é muito difícil. Então, primeiro, eu vou estudar a consciência corporal. Lá no nosso evento da Nova Era da Bailarina Adulta de Verdade, a gente vai ter uma aula ali específica de consciência corporal para você entender o que é isso e aprender a fazer isso. Além disso, lá eu também vou ensinar autocorreção para vocês, para que você consiga se corrigir em casa, porque aí sim você consegue fazer uma aula sozinha. Agora, Mari, não quero saber de consciência corporal, não quero saber de autocorreção. Ok, então fazer a aula sozinha vai ser muito arriscado, e o melhor seria você ter um professor particular que possa estar com você o tempo todo te olhando. Qual é a questão do professor particular? Que é caro, né? Não é algo tão barato, sim? Então, quando a gente pensa em melhorar o nosso desempenho ou começar o balé depois de adulta, e a possibilidade de fazer em casa é uma possibilidade muito viável, a gente só precisa ter consciência que eu preciso desenvolver consciência corporal e autocorreção. Durante a pandemia, todas as escolas de balé precisaram vir para a frente das câmeras, né? Precisaram ensinar online. Qual foi o grande problema que trouxe uma sensação até de que o online não funciona? Porque os alunos estavam acostumados a fazer aula presencial, onde toda a correção vem do professor, não é isso? No presencial você não fica prestando atenção no seu corpo, a não ser que você já saiba fazer isso, né? A não ser que você saiba aplicar a autocorreção, a consciência corporal, senão você tá lá tentando reproduzir o movimento, correndo atrás da música, e o professor vem e fala, estica o joelho. E aí os alunos estavam acostumados a ter esse feedback do professor. Só que no online, os professores não tinham tanta experiência. Então, para eles era difícil dar esse feedback, principalmente porque eles não podiam tocar o aluno. E aí os alunos viam que não estavam tendo evolução no online durante a pandemia. E ficou uma sensação, para quem fazia aula presencial e foi fazer online, de que online é chato, de que online não evolui. Só que essa não é a verdade. Se a gente realmente estudar online com método para online, isso funciona e funciona muito bem. Em menos de 3 meses você está dançando o seu solo, você consegue acelerar o seu desempenho. Só que precisa da autocorreção e precisa da consciência corporal. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é associar esse estudo na sua prática. Além de praticar balé, eu preciso estudar balé, porque senão você vai praticar realmente com erros que vai ser difícil corrigir depois. As pessoas também, na hora que começam a estudar,
pega um vídeo aleatório aqui, outro lá. Não, tem todo um cronograma certinho. Na nossa aula de balé presencial, não tem um cronograma? Você não chega na aula fazendo o Grand Batiment. Você começa pelo tandi, depois você vai para um plié, depois você vai para um GT, depois você vai fazer um frappé, um rondejão. Tem toda uma estrutura até chegar no Grand Batiment. E aí, na hora que eu começo a estudar, se eu começo a estudar de forma aleatória, pode ficar lacunas, pode ficar buracos. E aí, na hora que eu estudei hoje o Grand Batiment, legal, tô aprendendo o Grand Batiment, beleza, fiz o Grand Batiment. Aí eu começo a perceber que o meu Grand Batiment, ao invés dele sair à frente, ele tá saindo meio que para a diagonal. Atrás, ao invés de estar saindo atrás, ele tá saindo lá para a diagonal. Onde que tá o estudo dessa direção? Tá no tandi. Se você vai começar a estudar balé em casa, comece pelos movimentos mais simples. Eu preciso estudar o tandi. É no tandi que eu entendo como esticar o pé, é no tandi que eu entendo como esticar o joelho e é no tandi que eu entendo as direções. E aí, às vezes, você pode olhar e falar assim, não, mas isso eu sei. Eu já faço balé há tempo, eu estico o pé, eu estico o joelho e eu sei as direções. Uma coisa é a nossa cabeça saber, outra coisa é o nosso corpo reproduzir. Pode ser que você consiga reproduzir muito bem um joelho esticado e um tandi, e um pé esticado no tandi. Só que na hora que o exercício começa a ficar difícil, vai para um GT que é mais rápido, as coisas começam a se perder. O pé começa a ficar frouxo, o joelho começa a não esticar. Por que que isso acontece? Isso acontece porque o tandi não foi trabalhado do jeito que ele precisava ser trabalhado, com calma, dando tempo para o seu cérebro assimilar aquilo. Tem coisas que a gente, o nosso cérebro, ele foi feito para deixar tudo automático. Então, hoje eu não penso mais para coçar a testa. Eu não preciso pensar, contrai bíceps, contrai deltoide para o músculo, né, para o braço subir e eu conseguir alcançar a testa. Sim, faz flexão de dedos, extensão, flexão, extensão para eu coçar a testa. Não, isso se tornou automático. A gente vem aprendendo isso, o bebezinho vai aprendendo isso e o cérebro dele vai tornando isso automático. Balé é a mesma coisa. Você precisa estudar para dar tempo do seu cérebro automatizar isso no seu corpo. Se eu faço isso muito bem no tandi, eu consigo levar isso para o meu Grand Batiment. Mas se eu não faço isso muito bem no movimento de base, fica difícil levar isso lá para o meu grande salto. Fica difícil levar um bom plié para minha pirueta. Eu vou ter que estar pensando na hora da pirueta. Na hora da pirueta não é hora de pensar, é tudo muito rápido. Então, esse processo da gente entender o nosso corpo, desenvolver a consciência corporal e aplicar a autocorreção é o que faz a gente acelerar a nossa dança. E para isso eu preciso estudar em casa, mas estudar seguindo mesmo um cronograma. Senão eu pulo fases. E quando eu pulo fases, as coisas não dão certo. E aí, uma outra coisa, né, que a gente, quando pensa em praticar balé, um outro cuidado que você deve ter nas aulas ao vivo, nas aulas presenciais ou online, mas que sejam ao vivo. Você precisa fazer aulas que te desafiem. Se você está numa sala de aula que você consegue executar todos os movimentos sem grandes dificuldades, tudo parece muito simples e muito fácil para você, você está no lugar errado. Você está na sala de aula errada. A gente só evolui quando a gente sai da zona de conforto. A gente só evolui no balé quando a aula está um pouco mais difícil. Aí o meu corpo precisa rebolar para conseguir melhorar e é aí que a gente vai evoluindo. Então, busque aulas que te desafiem. E eu tenho que tomar um cuidado nisso. Uma coisa é uma aula me desafiar e outra coisa é uma aula me deixar frustrada. Uma coisa é uma aula me desafiar. Outra coisa é uma aula me deixar frustrada. Imagina assim, a gente tem uma habilidade, né? Quando eu tô fazendo balé, eu começo a desenvolver a habilidade do balé, a capacidade de conseguir executar o movimento. Imagina de 0 a 10 a habilidade. 10 eu tenho muita habilidade para aquele movimento. Por exemplo, para fazer uma pirueta. Qual é a sua habilidade de fazer pirueta? Coloca aí para mim, de 0 a 10. 0 habilidade nenhuma, não sei nem o que é. 10, nossa, não, eu giro dupla pirueta, 3 piruetas tranquilamente. Qual é a sua habilidade de fazer pirueta?
Vamos supor que a maioria das pessoas, vamos lá, tem um delayzinho aqui, coloca aí para mim. Qual é a sua habilidade de fazer pirueta de 0 a 10? Ah, agora é a hora da verdade. Hora da verdade, 0, nenhuma, tá tudo bem, tá? E aí a gente vai aprender sobre isso. Olha, outro 0, 6, ó, Williams, show, 6, 8, show de bola. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar na habilidade 5, tá bom? Faz de conta que a gente tá, bom dia, a gente tá na habilidade 5. Eu tenho habilidade 5 para fazer pirueta. E aí eu vou lá e faço uma aula que o professor só dá relevé passé. Só relevé passé, só sobe, não gira. O que está acontecendo nessa aula? Eu não estou sendo desafiada, porque a minha habilidade está sendo acima do que está me sendo dado na aula. Agora, vamos supor que eu faço uma aula, minha habilidade é 5, e eu faço uma aula onde o professor dá dupla pirueta. Está muito acima da minha habilidade. Vamos supor que a minha habilidade é fazer um giro. E aí, dupla, 3 piruetas vai estar muito acima. E aí pode ser que eu me sinta frustrada, porque algumas pessoas vão conseguir girar e eu provavelmente não. Agora, se eu faço uma aula onde o professor dá 1,5, uma pirueta e meia, aí tá um pouquinho acima da minha habilidade, isso me desafia. Agora, se esse desafio for muito grande, eu vou ficar frustrada. E aí eu vou começar a olhar e falar, eu não sirvo para dança, eu não sirvo para o balé, eu não sei fazer, eu não consigo. E aí vai minando a nossa energia. E chega uma hora que a gente desiste. E a gente acha que não nasceu para aquilo. Então, quando eu vou procurar aulas para estudar, eu preciso de aulas que tenham detalhes de cada processo daquele movimento e estudar o movimento separado. É um gramatimã, é um gramatimã, é uma pirueta, estudar um plié, é estudar um plié. Agora, quando eu vou praticar o balé, eu preciso de aulas que me desafiem, que estejam um pouquinho acima da minha capacidade, mas não muito, porque se tiver muito, eu vou me sentir frustrada. Ok? E desse processo todo, fazer aula online, gravado ou ao vivo, se você tiver oportunidade, faça as duas coisas. Mari, não consigo fazer as duas coisas, então comece pelas aulas de estudo, que são as aulas gravadas. Essas aulas vão transformar a sua dança. As aulas ao vivo, elas vão te dar mais agilidade e mais condições de acompanhar uma turma presencial, por exemplo, no sentido de agilidade. Só que se você não tiver estudado, você vai chegar lá na aula presencial fazendo errado e se sentindo o cocô do mosquito do cavalo do bandido. Show? Então, pense nisso com carinho. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Eu tinha visto um comentário aqui, mas eu já perdi. Faz sentido isso para vocês? Me deixe saber se faz sentido. Me deixe saber se faz sentido. Aqui, ó. Aqui. Adoro fazer aula difícil. Adoro não conseguir fazer os passos. Mais aulas avançadas, chamarem. Ó, Quinha, hoje é um dia que realmente eu não estou podendo nem pensar numa aula. Minha coluna tá um 8 aqui. Mas olha que interessante, né? Tem bailarinas que, quando sai da aula sem conseguir executar nenhum movimento, fica feliz. Eu sou uma delas. Eu fico muito feliz quando eu vou numa aula e falo, caraca, tomei um baile da aula. Por quê? Porque eu sei que aquela aula tá me desafiando. Sim, amei essa ideia de estudo, show! E isso, é isso que faz a diferença, tá? É isso que vai fazer a diferença na sua dança, a gente realmente conseguir aplicar o estudo, porque a gente não começou, né? A gente não faz balé desde criancinha, né? Você se fez quando criança, parou por muito tempo. Então, a gente acaba perdendo a prática. E aí, eu preciso voltar. E é nessa hora que a gente acha que vai demorar para a gente conseguir dançar com confiança, com graciosidade. Mas vai demorar se você pular essa fase do estudo. Se você entrar de cabeça nessa fase do estudo, tudo vai ficar mais fácil. Show! Show de bola! Aí, ó, hoje às 18 horas a gente vai ter o nosso episódio 10 desse aquecimento, dessas aulas de aquecimento, e a gente vai falar sobre giro. A gente vai falar sobre o medo de girar, o medo de fazer pirueta, o medo de fazer giro. Como é que a gente deve fazer na prática para vencer esse medo de girar? Sim, é sobre isso que a gente vai falar hoje às 18 horas.
Posso colocar mais uma Pode, vamos lá, Tia Ju. De certa maneira, você já foi respondendo aí no decorrer, mas só para a gente recapitular aqui, para não ficar dúvida. Patrícia perguntou, então quando a pessoa paga uma aula online, é melhor fazê-la gravada, pois ao vivo é muito rápido? Só dá uma... Tá, vamos lá. Uma aula online, ela pode ser feita ao vivo, onde eu venho aqui e dou aula para você, e essa aula ao vivo, ela pode ter uma aparência de aula presencial, que é aquela aula que tem o tandi, depois vem o plié, depois vem o GT, depois vem o rondejão, depois vem o frappé, depois vem o développé, depois vem o grand bâtiment, depois vem o centro, depois vem isso. Em uma hora e meia de aula, eu dou todos esses passos. Isso é o que eu chamo de aula ao vivo. Quando eu faço aula ao vivo pelo Zoom com os meus alunos, eu dou toda essa sequência de passos. Quando eu tenho essa sequência de passos, é uma aula onde eu só consigo praticar, eu só consigo sair fazendo. Eu não consigo parar para perceber o meu corpo, para ver se eu estou encaixada, para ver se eu estou esticando o joelho. É tudo muito rápido. Então, quando eu digo aula ao vivo, eu estou querendo dizer aula para a gente praticar, que são essas aulas mais rápidas. Quando eu digo aula gravada, e essa aula ao vivo, ela pode ficar gravada. Sim, as minhas aulas, elas ficam gravadas para os meus alunos que não podem fazer ao vivo, fazer depois. Só que a dinâmica da aula é de uma aula ao vivo. É essa dinâmica da aula que impõe para a bailarina a prática. Ela vai reproduzir os movimentos. Se ela sabe, ótimo. Se ela não sabe, ela vai sair errando. Agora, uma aula gravada voltada para estudo, é onde eu consigo estudar um movimento isolado, entender como que tem que ficar meu quadril, as minhas costas, as minhas costelas, quais são os erros que eu posso cometer executando aquele movimento. Um grand bâtiment ali que eu mostrei no vídeo no começo da live de hoje. Quais são os erros que tem ali no grand bâtiment? Dobrar a perna de baixo, depois dobrar a perna de cima, depois soltar as costas. Isso é uma aula de estudo, onde a gente para 20 minutos, meia hora para falar de um movimento, falar de um passo. Então, se você vai pagar por aulas online, defina com o seu professor qual é o seu objetivo. O meu objetivo é praticar, descasca a lenha, não estou a fim de estudar, eu quero aprender pelo processo de repetição. Só tenha clareza que isso vai levar de 8 a 10 anos, como é com os adolescentes, com as crianças. Pelo processo de repetição, a gente leva tempo. Agora, não, o meu foco é estudar. Aí o seu professor, né, ele teria que, então a gente vai estudar hoje o tandi, amanhã a gente vai estudar o GT, depois a gente vai estudar o plié e assim por diante, ok? Que nem a Camila comentou, tenho dificuldade de encaixar o quadril. Muitas vezes só repetindo aula ao vivo, não vai ter esse tempo de processar para aprender a encaixar o quadril, né? Sim. Nesse sentido a explicação, né? Exatamente. Quando a gente tá lá na aula ao vivo ou presencial, que é aquela aula pauleira, que tem uma turma fazendo comigo, você não tá ali fazendo sozinha, tem a música, tudo mais. É muito difícil a gente ter tempo para entender o encaixe do quadril. Agora, se você estuda separado a consciência corporal de quadril, faz exercícios específicos para ensinar para o seu cérebro como é encaixar o quadril, o seu cérebro vai deixar isso automático. Quando você fala assim, sobe as costas aí agora, rápido, sobe as costas. Todo mundo já fez assim. A gente sabe o que é isso. Quando a gente fala, encaixa o quadril, algumas pessoas engavetam o quadril, outras pessoas tentam apertar a bunda. Não é assim que a gente encaixa o quadril, né? Tem uma aula que eu fiz aí sobre encaixe de quadril na semana passada. Volta lá no YouTube que tá lá, coloca lá, balé online, Mari quadril. Vai aparecer várias aulas ali de encaixe de quadril. E aí, quando eu estudo separado esse encaixe de quadril, eu começo a ensinar para o meu cérebro, que nem eu ensinei, corrige a postura, cresce as costas. Ele vai encaixar automaticamente esse quadril. Então, por isso é importante a gente estudar. Outro comentário interessante aqui também. A Quinha colocou, eu sempre volto nessas aulas do TBD Aurora, pois sempre tem alguma coisinha para corrigir ou melhorar. Por isso que balé é incrível. Nunca tem fim, aprendizado, superação forever. E isso que é legal, você ter acesso a aulas gravadas também, porque fica à sua disposição o tempo todo, né? Exatamente, você pode ir lá e reconsultar. E foi... meu Deus, agora eu não lembro. Mas eu falei em alguma aula para os alunos, vocês têm que... Uma vez, ontem, né, na aula dos professores ontem,
Eu falei ontem na minha turma de professores, né, que eu tenho um curso de capacitação para professores. E nessa turma ontem mesmo eu falei, né, coloca como meta, uma vez por semana, assistir uma aula de como ensinar um movimento de base, como é que eu ensino um tandi. Até a gente, professor, precisa revisitar, porque são detalhes que no nosso corpo às vezes fica automático como professor, mas para o aluno não é, e a gente deixa passar batido. Então, a base. O que é a base do balé? A base é o tandi, a base é o plié, a base é o coupé, a base é um souplesse, a base é cambré. São pequenos movimentos muito simples, que são como se fossem pecinhas de Lego. Sabe aquele jogo de Lego, com um monte de peça colorida? Tem a pecinha amarela, a azul, a vermelha. No balé, a gente tem essas peças de Lego, que são esses movimentos que eu chamo movimentos de base, ou movimentos de composição. Quando eu junto duas peças, eu formo um novo passo. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui, um tanlié. Sabe o tanlié do balé? A gente olha para o tanlié e, o tanlié é um passo. Tá, o tanlié ele é um passo, mas ele é um passo composto por dois passos de base. O que é o tanlié? Tem um tandi, tem um plié. Aí você faz a transferência. Sim? Agora, o tandi e o plié são passos de base. Se eu estudar muito bem o meu tandi, e se eu souber fazer muito bem um plié, eu faço um tanlié lindo, sem nenhum tipo de problema. Então, imagina, o tanlié, ele é um pilarzinho de peça de Lego, né? Coloquei duas pecinhas. Agora, imagina um fouetté, aquele passo que a bailarina gira, né? 32 vezes. O que é o fouetté? Quais são as peças de Lego que tem nesse fouetté? Eu vou ter um passé, eu vou ter um développé à frente. Sim, já é outra peça. Eu vou ter um rond de jambe. Eu vou ter um enveloppé, que é quando eu puxo a perna de volta para o passé. Eu vou ter um tour. Eu vou ter um fondu. São tudo pecinhas. Se eu estudar separado cada uma dessas pecinhas, o meu fouetté melhora. E é por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem melhorar a pirueta, por exemplo, não conseguem melhorar o fouetté, porque fica lá treinando o passo completo. Não, a gente tem que separar, treinar parte por parte. Aí eu trabalho cada uma das pecinhas. Cada uma dessas pecinhas estando certinha, eu construo o castelo sem o castelo ficar capengando. Cada um desses passos estudados certinho, eu consigo girar uma pirueta, eu consigo fazer um fouetté. Por isso que o estudo é tão importante. E quando você tem acesso a esse estudo de forma gravada, você volta e revisita sempre que você quiser. E revisitar é muito louco, porque já leu um livro, e aí passou anos, aí você aprendeu várias coisas com o livro, passou anos, você lê o livro de novo, aí você fala, nossa, eu não lembrava disso, mas isso também faz sentido. Algumas coisas até não fazem, mas não, isso eu já sei, mas isso aqui já faz sentido. Por quê? Porque a gente lê um livro hoje, passa o tempo, a gente amadurece, a gente passa por situações na vida que fazem a gente amadurecer. E aí, quando a gente lê ele de novo, a gente é uma outra pessoa. Você, como bailarina, quando você tem acesso a um passo hoje, você vai absorver algumas informações. Daqui a um tempo, você vai ter vivido coisas dentro do balé. Quando você tiver acesso de novo a essa mesma aula, tem coisas ali que você vai falar, não, isso eu já faço, isso já é fácil para mim. Mas tem coisas ali que você vai ter um olhar diferente. Então, ter a possibilidade de ter esse conteúdo de forma gravada, você vai sempre poder revisitar. Agora eu vou colocar um outro comentário que tem uma relação indireta com o tema. A Alba colocou assim, meu sonho é ser bailarina, mas não me sinto capaz e nem me animo mais, pois tenho 61 anos e estou gordinha. Vamos se animar, amor? Vou te mostrar uma coisa para você se animar. Deixa eu só achar aqui, porque mais do que falar, né, tia Ju? Aqui a gente mata a cobra, mostra a cobra morta, não é assim, tia Ju? Peraí. Compartilhar. Olha só, vou mostrar aqui um vídeo para vocês de bailarinas adultas. Lindas, maravilhosas. Para quem acha que a idade pode te impedir. Ó, essa daqui é a Kathleen, 23 anos. Vamos lá, aguenta aí. Kathleen, 23 anos, sim,
Começou no balé depois de adulta. Olha lá, ó, aprendendo variação de repertório. Começou depois de adulta, 23 anos. Aqui a Lu, 41 anos na época. Hoje acho que ela tá com 42. Também, ó, começou depois de adulta. Aprendendo balé de repertório. 40 anos. Aqui, ó, Marcelânia, 45 anos. Também começou depois de adulta, dançando balé de repertório. Linda, sorrindo. 45 anos. Aqui, ó, Marlene, 47 anos. Também dançando balé de repertório. Ó o biotipo da Marlene, não é a magrelinha da Royal? Não, e daí? Não dança linda? Dança linda. Aqui a Ana, 52 anos. Também começou no balé depois de adulta. Aqui a Terezinha, 54 anos. E a Terezinha tem vários déficits ali de mobilidade. Também dançando depois de adulta. A Ana Cláudia, ó, começou com 55 anos. Hoje ela tá nas pontas. Aqui a Rô, 55 anos também. 55 anos, galera. Aqui, Maria Rosi, 57 anos. Dançando balé de repertório. 57 anos. Não existe idade. Existe o que você quer fazer. A Janaína, 57 anos também, ó. Super graciosa. Também começou no balé depois de adulta. (57 anos). A Jo, aqui com 61 anos. Também, ó, fazendo aula em casa. O que ela tá fazendo? Ela tá estudando balé, ó. Aqui a Soninha, 61 anos. Dançando balé de repertório, começou depois de adulta. Aqui a Jo já com 63 anos, ó. Fazendo pirueta de quinta. Aqui a Celinha, 67 anos. Começou depois de adulta. A Zezé, que ela tava com 75, hoje ela tá com 76. A Zezé tá aí na live, não? E ó, depois de adulta, ela começou depois de se aposentar. Hoje ela tá na ponta. 76 anos. Então, essa questão da idade é um mito, né? Eu costumo falar que no balé existem mitos, existem tabus. O que são os mitos e os tabus? São crenças que foram impostas, né, na nossa cabeça sem a gente perceber. A gente roda o Instagram e a gente vê o quê? Um monte de adolescente, né? Fazendo balé. A gente pensa em balé, a gente pensa na criancinha lá com 7 aninhos de roupinha rosa. Mas não existe só isso. Ah, a gente pensa em bailarina adulta, a gente pensa na profissional. Não. Entre a criança e a profissional, entre a adolescente e a profissional, tem um espaço desse tamanho, que é aqui que entra o balé adulto. É aqui que entra a bailarina adulta de verdade. A idade não te impede de dançar balé, não te impede de ser uma bailarina adulta segura, graciosa. O que te impede é acreditar que isso te impede, porque aí você não começa, aí você não dá o primeiro passo. Essas mulheres que eu mostrei aqui para vocês, a única coisa diferente que ela fez, como que é o nome da pessoa que perguntou? Alda. A única coisa diferente que ela fez, Alda, de você, é que elas deram o primeiro passo. Então, só falta você dar o primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo, o segundo já vem na sequência. Tudo que a gente vai fazer, começar é o mais difícil. Começa.
E você vai ver como as coisas vão se transformando. O balé, ele não seleciona pessoas. É a gente que seleciona o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, né? A gente que fica falando, não tem mais idade para isso. Por quê? A gente tem medo do julgamento. Aí o que vale mais? O que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, ou o que você está fazendo, o que você tem vontade de fazer? E uma coisa que eu gosto de falar muito é que, assim, isso não vai mudar. Essa questão de, para fazer balé tem que ser jovem, isso não vai mudar. Só vai mudar se você mudar. Se você começar a postar foto de você fazendo aula aos seus 60 anos. Quando a gente vê a Zezé com 76, a gente olha e fala, caraca, e eu aqui com 40 achando que já deu para mim. Aí a gente começa a mudar. Então, se a gente quer mudar essa realidade, a gente precisa começar a postar que a gente faz balé. Começar a postar, mostrar. Mas eu tenho vergonha de me mostrar fazendo balé. Mostra a sapatilha. Faz uma foto da sapatilha. Coloca lá no seu Instagram, no seu WhatsApp. Né? O WhatsApp tem uma funçãozinha lá, né, de status. Aula de balé completada. Aula paga. Aula de balé paga. Nossa, mas você faz balé? Eu faço. Nossa, mas tem que ser criança? Não. E é aí que a gente vai mudando a mentalidade das pessoas que estão ao nosso redor. Sim, mas tem que ser a gente. Eu aqui faço o máximo que eu posso, mas eu não vou conseguir nada sozinho. Se vocês não tiverem nessa empreitada, nada vai acontecer. E por isso a nova era da bailarina adulta de verdade. Participa da nova era. Lá esses mitos vão ser quebrados, esses e muitos outros. Ok, Tia Ju? E uma outra coisa, né? Esse primeiro passo, é natural ter essa apreensão ainda, né? De dar esse primeiro passo. E você não precisa... Hoje você não precisa mais se expor numa escola presencial e tudo mais. Você consegue fazer em casa, dar esse seu primeiro passo num ambiente completamente seguro, no seu tempo, na sua velocidade. É só dar o primeiro passo. Exatamente. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu vou lá na escola, vai ficar todo mundo me olhando. Eu já vi mensagens de pessoas que me mandaram falando assim, eu quero começar, mas eu fico imaginando eu errando tudo lá, atrapalhando a aula. E é realmente essa sensação que a gente tem quando a gente vai direto para o presencial. Só que hoje não precisa, acabei de falar que hoje a gente tem aula para você estudar lá em casa, né? Estou muito feliz com a possibilidade do online, porque as escolas aqui na minha cidade não têm foco para adulto. Bianca, se fosse só na sua cidade, eu ia agradecer tanto. Tá, mas tá tudo bem, a gente vai, aos poucos a gente vai mudar isso, você vai ver. Dá 10 anos. Dá 10 anos para nós, né, Tia Ju? Para nós, é nós, todos nós, não é só nós aqui, não. Fechamos, Tia Ju? Fechamos, então, meus amores. Olha só, eu vejo vocês hoje, então, às 18 horas. A gente vai falar sobre medo de girar. É uma aula prática, tá bom? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Espero vocês hoje às 18, então. Beijos e bora lá se tornar bailarina adulta de verdade, ok? Beijo, beijo, beijo.